Fala pessoal, bem-vindos ao nosso nono vídeo da série de Literatura e Artes para o Enem. Hoje a gente entra em um dos momentos mais intensos da história literária brasileira. A produção entre as décadas de 1950 e 1980, voltada à narrativa engajada, à brutalidade estética e à denúncia política e à resistência literária. Esse é o vídeo em que vamos ver como a literatura deixa de ser apenas estética para se tornar um ato político. Primeiro, vamos situar historicamente. A partir de meados dos anos 50, o Brasil vivia transformações radicais. Urbanização acelerada, industrialização, concentração de população nas cidades, mas também desigualdades crescentes. A ditadura civil-militar estende-se de 1964 a 1985, e nesse contexto a literatura se transforma. Escritores que antes experimentavam formas, agora começam a assumir o compromisso de denunciar a repressão, a censura, a tortura e o exílio. Nesse ambiente surge uma literatura engajada, de narrativa dura, de temas sociais, de linguagem que muitas vezes abandona o lirismo pela aspereza. No campo da literatura engajada, encontramos narrativas que retratam o Brasil sob repressão, sob a violência institucional e a marginalização. Autores como Ferreira Goulart, que escreve poemas manifesto, Rubem Fonseca, com sua prosa urbana escura de violência cotidiana, Conceição Evaristo, que trata das vozes marginalizadas, Hilda Rich, que explode formas, João Ubaldo Ribeiro, entre outros. Todos esses autores participam dessa cena. A característica principal desse tipo de literatura é que o tema e a forma se fundem. A linguagem muitas vezes adota fragmentação, coloquialismo, narrativa múltipla, tempo interrompido, e tudo isso para refletir um mundo interrompido, um mundo violado. Paralelamente, fala-se da chamada literatura brutalista, que foi um movimento que assume a realidade de frente, sem pudor, usando crueza, linguagem áspera, materiais da cultura urbana e da violência estatal. É uma literatura que não promete reconciliação fácil. Ela confronta, choca e incomoda. O efeito estético está deliberadamente vinculado ao efeito ético. O leitor não pode assistir passivamente. Ou seja, o leitor é convocado a pensar, a sentir a ruptura, a violência e a resistência da situação. Para o Enem, esse recorte é muito acionado em questões de narrativa, em trechos de contos ou romances que mostram o Brasil da ditadura ou do pós-ditadura e perguntam: qual é a postura do autor? Qual o efeito da linguagem? Qual o contexto histórico que legitima esse discurso? Agora, pessoal, vamos analisar juntos uma questão do Enem. A questão vai trazer um fragmento do texto que diz o seguinte, abre aspas, o jovem que nasceu e cresceu sob a ditadura perdeu muitos contatos com a realidade e com a história como processo vivo, mas conheceu em sua carne o que é a opressão e como a repressão institucional constitui um agente político valioso. Fecha aspas. Logo em seguida, o enunciado questiona que o efeito inesperado do exercício do poder político é decorrente do quê? E as alternativas apresentavam possibilidades como: letra A, naturalização da violência, B, ampliação das desigualdades, C, impossibilidade de realização do controle total, D, desorganização da economia e E, submissão cultural das massas. Vamos entender o que está em jogo aqui. O texto fala de ditadura, opressão e repressão institucional. 3 palavras-chave. O autor e sociólogo crítico estava observando os efeitos sociais da ditadura militar e da repressão de Estado. Ele aponta que a tentativa de controle total sobre a sociedade, que é típica de regimes autoritários, acaba gerando o efeito contrário. Forma cidadãos e grupos que, ao vivenciarem a opressão, passam a resistir a ela. Em outras palavras, o sistema autoritário tenta calar as pessoas, mas ao fazê-lo, desperta nelas a consciência política.
O jovem oprimido passa a entender na prática o que é o poder, o que é o autoritarismo e, portanto, torna-se capaz de reagir, de se organizar e de resistir. Essa é a ideia-chave que o enunciado chama de efeito inesperado do poder político. O efeito inesperado é que o controle absoluto não é possível. Toda vez que um poder tenta dominar totalmente a sociedade, ele acaba gerando também forças de oposição. Por isso, a alternativa correta é a letra C, impossibilidade de realização do controle total. Perceba como essa leitura dialoga diretamente com o que chamamos de literatura engajada e brutalista. Os autores desse período, como Ferreira Goulart, Rubem Fonseca, Hilda Rich, ou mesmo Clarice Lispector, com sua fase mais política, mostram que o poder autoritário não apaga o sujeito. Pelo contrário, o sujeito ferido, o sujeito silenciado, transforma-se em testemunha, em resistência, em voz crítica. É o mesmo raciocínio da questão. O Estado tenta controlar, mas o controle total é uma ilusão. Dicas finais para a prova. Memorize alguns nomes-chave, podendo ser, por exemplo, Ferreira Goulart, Rubem Fonseca, Conceição Evaristo, Hilda Rich, mas muito mais importante do que só memorizar esses nomes, treine identificar o que a estrutura da narrativa está dizendo. Ou seja, faça o possível para se colocar no lugar do autor para que você entenda como e o que o autor estava pensando naquele momento. E é isso, a gente se vê no próximo e último vídeo.